Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, a nossa carne, a nossa força, o nosso raciocínio é incapaz, Senhor, de produzir frutos de bondade. Somos ruins por natureza e cremos, Senhor, que tudo quanto sai de nós de bom é porque nasceu no Teu coração primeiro. Obrigado pela vontade de estar aqui, Pai. Obrigado pelo desejo de estar aqui. Isso vem de Ti. Jesus, obrigado pela fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, que a partir desse momento, ó Deus, todo o nosso raciocínio, toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade, que a nossa mente, Senhor, esteja cativa a Ti, Jesus. Que os nossos olhos comecem a Te olhar com total atenção. Pai, assim como aquela mulher que entrou por dentro de uma multidão para poder Te tocar, ela estava desesperada, que nós venhamos ter essa mesma sede nesse momento. Jesus, coloca essa sede em mim nessa manhã. Pai, nós queremos olhar para Ti com olhos de amor, como se o Senhor fosse tudo para nossas vidas, e o Senhor é tudo para nossas vidas. Leva a nossa mente cativa a Ti, Jesus. Fala ao nosso coração. Amém. Amém. Gente, hoje é uma retomada, né? Hoje é um recomeço, como nós falamos. Eu vou tentar não me estender muito. Vou compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre esse recomeço. E espero que Deus fale, né, aos nossos corações, assim como Ele falou ao meu, que o Senhor possa falar também ao coração de vocês, amém? A palavra está no livro de Atos. Vocês têm Bíblia aí no celular, se quiserem acompanhar, fica à vontade. O livro de Atos, no capítulo 2. Vou esperar vocês acharem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O versículo é o de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37. Isso. Amém? Vamos ler então? É onde eu, nas pausas de trabalho, estou a comer. Vamos ler. Atos 2:37. Ora, quando eles ouviram isto, compugnaram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Versículo 38. Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Versículo 39. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas palavras eles testificavam e exortavam, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Só até aqui. Essas palavras, esses versículos que nós lemos, fazem parte de um enredo do qual narra a pregação de Pedro, uma das pregações de Pedro, né? Pedro estava fazendo algumas sequências de pregações aqui no livro de Atos, essas primeiras pregações de Pedro, e essa é, se eu não me engano, a segunda grande pregação de Pedro, né? Pedro se levanta a primeira vez ali para falar sobre a escolha do apóstolo, né? Para ficar no lugar de Judas. E agora Pedro se levanta com essa pregação, e esse trecho que nós lemos é o final dessa pregação, né? E eu quero ater a nossa atenção, pedir a atenção de vocês, justamente para o que essa pregação de Pedro gerou.
O que a pregação de Pedro gerou é o que nós estamos lendo nesse momento, né? E o que Pedro estava pregando? Pedro estava pregando sobre algumas coisas específicas. Pedro pregava principalmente sobre Jesus. O alvo da pregação de Pedro era sobre a ressurreição de Jesus. E a pregação era elaborada falando sobre arrependimento. A pregação de Pedro era sempre sobre Jesus, sempre sobre ressurreição e sempre sobre arrependimento. Jesus ressuscitou, se arrependa. Jesus ressuscitou, se arrependa. E essa pregação de Pedro gerou uma pergunta, uma indagação no coração desses homens. Esses homens perguntaram, o que faremos, né? Pedro estava discussando sobre essas três coisas. No livro de Atos, registra, né, a título de curiosidade para nossas vidas, o livro de Atos registra 13 relatos de pregações sobre ressurreição. Toda vez que os apóstolos, Pedro, a igreja primitiva, o alvo das pregações era sempre sobre a ressurreição de Cristo. Eles já começavam falando que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos. A morte não prendeu Jesus. A morte não teve força para deixar ele debaixo da terra. Não é um conto de fadas. Não é uma historinha da carochinha. Jesus ressuscitou e está vivo hoje. Essa era a pregação deles. E eles faziam essa pregação dizendo o seguinte, que Jesus morreu por causa de pecados. Jesus foi condenado por causa de pecados. Ninguém é condenado sem cometer um crime. Só vai a julgamento e só é condenado à cárcere e à morte quem fez alguma coisa errada. E aí eu te pergunto, o que Jesus fez de errado? Você consegue enxergar algum erro em Jesus hoje? Eu não consigo. Jesus não teve nada errado. Jesus não teve nada pecaminoso em sua vida. Mas mesmo assim ele foi sentenciado à morte por pecados. E esses pecados são meus. Eu matei Jesus. Você matou Jesus. Toda a humanidade é culpada. Muitos homens durante muitos anos faziam discursos de ódio, falando que a culpa de Jesus ter morrido era dos judeus. Os judeus mataram Jesus. Não, quem matou Jesus foi você, fui eu. A Bíblia diz que o pecado da humanidade estava sobre os ombros dele. O peso do pecado. Ah, Diego, mas eu nunca roubei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca fui corrupto. Eu sempre fui uma pessoa correta. Eu não faço parte dessa lista. Faz. Você é tão sujo quanto. Você é tão mentiroso quanto. Você é tão depravado quanto. Todos nós temos culpa nisso. E diante dessa sensação de culpa, bate um desespero. Porque por mais que nós venhamos tentar nos limpar por conta própria, nos fazer de santos e buscar santidade, uma hora a gente se depara com esse monstro que existe dentro da gente. Jesus, eu oro, eu jejuo, eu estou aqui diante de ti já, mas esse monstro vive arrebentando a porta do armário. Toda vez eu tento me esconder disso, mas em algum momento eu pensei que ele estava morto. Eu pensei que esse Diego estava morto. De onde saiu essa reação? Por que esse pensamento ainda tenta invadir minha mente? E diante dessa assustadora realidade de que nós, como seres humanos, somos culpados do crime que matou Jesus, esses homens fizeram uma pergunta para Pedro, né? Está aqui no versículo 37, foi o primeiro que nós lemos. Eles fazem essa indagação bem forte no final do versículo 37. Homens e irmãos, o que faremos? O que faremos? Você já se perguntou? Você já olhou para o espelho dentro do banheiro, já ajoelhou no canto da tua cama, já botou a cabeça no travesseiro, né? Tem uma almofada aqui. O travesseiro, a almofada, ela conhece todos os segredos. É a almofada, Jesus e você.
Quando você encosta a cabeça aqui, aí você começa a chorar e fala: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver isso? Jesus, eu não tenho mais força. Pai, eu tento resolver, eu oro, eu peço. Jesus, eu peço, mas a minha realidade não muda. O que eu faço? O que faremos? Senhor, me ajuda. Pai, eu estou doente. E a pior doença, gente, a pior doença, sabe qual é? É a doença que está aqui e a que está aqui, ó. É a patologia clínica da alma, né? Não sei se falei certo, mas é a doença da alma. É a doença que está no coração, é a doença que está na mente, que às vezes ela vai externar em forma de depressão, de ansiedade, de angústia, e você vai chorar, e você vai sentir teu coração fazendo assim, ó, como se fosse uma esponja torcida, e você vai pedir ajuda, e vai parecer que o céu está calado assim, para você. E você vai dar esse grito igual esses homens deram. Eu vou dar esse grito igual esses homens deram. O que eu faço? Eu vou abrir um parêntese aqui e compartilhar com vocês uma coisa que me consola muito quando eu estou nesses momentos de desespero. Eu me lembro das palavras de Paulo quando diz que Deus e Jesus necessitam que os vasos sejam de barro. Barro representa imperfeição, sujeira. Ele necessita que nós sejamos de barro para que a glória seja dele. Eu vou melhorar isso. Se eu e você, se nós fôssemos capazes de resolver todas essas questões pelo nosso talento, pela nossa força, pelas pessoas que nós conhecemos, eu não precisava de Jesus. Mas eu não sou capaz. Então eu preciso de Jesus. O que faremos? O que faremos? Homens e irmãos, eu me sinto culpado. A pregação de Pedro despertou no coração daqueles homens uma sensação de culpa, de invalidez. Porque veja bem, a sensação de culpa é uma coisa e a sensação de invalidez é outra coisa. Eu posso me sentir culpado de errar com a minha esposa, errei com a Natália, mas eu não me sinto inválido de resolver. Eu vou agora o quê? Vou comprar um McDonald's, eu vou fazer uma massagem no pé dela, eu vou lavar a louça, que eu já não lavo tem muito tempo. Eu me sinto culpado de ter errado com ela, mas não me sinto inválido. Se sentir inválido é um dos melhores sinais diante de Deus, porque esses homens perguntam: o que faremos? Eles se sentiam inválidos e culpados. A sentença de culpa bateu, eu sou pecador e eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer nada. Ah, você não consegue? Então Pedro traz a resposta. E Pedro faz uma resposta muito objetiva para esses homens. Pedro diz para eles: então disse Pedro, arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito. Veja bem, a resposta objetiva de Pedro resolveu o problema daqueles homens. Aqueles homens falaram: Pedro, eu preciso sair dessa tristeza, eu preciso sair dessa angústia, eu preciso me desculpar, eu preciso acertar as contas com Deus. E Pedro diz: arrependei-vos. Uma resposta objetiva. Arrependimento, gente, significa duas coisas. Uma não faz a mínima diferença. E a segunda é onde está a virada de chave para nossas vidas. Billy, eu estou arrependido. Diego, eu estou super arrependido. Arrependimento, no seu primeiro significado, na sua primeira tradução, aquela palavra significava mudar de ideia. Depois de um tempo, essa palavra foi ganhando um novo significado, arrependimento, que além de mudar de ideia, era mudar de ação, era fazer diferente. Então o arrependimento deu um significado de reajustar, de mudar a direção. Pedro fala: arrependei-vos, mudem o pensamento e mudem a ação. Diego, não estou entendendo, melhora. Vamos aprofundar. Eu posso me arrepender e pensar
nossa, estou arrependido, mas continuar errando. Então isso não é arrependimento, Diego? Não. Arrependimento é mudar a direção. Nossa, eu agi errado, então agora eu vou fazer diferente. Arrependimento é mudar a rota. Arrependimento, no significado mais amplo e mais objetivo, significa: eu estou indo nessa direção e vou volver para essa. Arrependimento é voltar. Você precisa voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar para onde, Diego? Para Jesus. Eu preciso voltar para onde, Diego? Para Jesus. Arrependimento é isso. Arrependimento é mudar a ação. Precisamos agir diferente. Pai, como assim? Eu preciso botar o pé dentro daquele trabalho e mudar a minha ação dentro daquele trabalho. Eu preciso que a minha vida seja uma pregação ambulante. Eu preciso que as minhas palavras sejam o de menos. Eu preciso que o meu bom dia, que o meu aperto de mão, que a atitude que vai sair do meu corpo diante de uma injúria seja idêntica a de Jesus. Isso é impossível, Diego. Não é. Não é. Porque no capítulo 3, um pouco abaixo, no capítulo 3, versículo 4, um pouquinho abaixo, Pedro diz uma frase muito interessante. Pedro diz assim: olhe para nós. Quando Pedro fala olhai para nós, Pedro está falando: olha para as minhas atitudes, olha para o meu caráter, olha para como eu vou agir na sociedade. É só 5 euros, é só 10 reais, não faz diferença. Não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Ah, mas é só uma bobeirinha, é só uma mentirinha boba, é só uma coisa que não faz mal a ninguém. Eu vou fazer o correto. Porque muitas das vezes e eu já agi assim, eu já tive atitudes erradas para não magoar outras pessoas e mentia para mim mesmo falando: Jesus não vai ligar não. Não, nós não somos responsáveis emocionais de ninguém. Se a verdade que vai sair da minha boca vai magoar outra pessoa, mas vai alegrar Jesus, meu amigo, que você se magoe. Eu não vou sair daqui com 7 pedras na mão, tacando verdades, cuspindo verdades na cara de ninguém, porque nem é isso que Deus quer. Mas se a minha posição como discípulo de Jesus for falar a verdade, e isso for ofender a minha sogra, o meu sogro, a minha irmã, você que é minha esposa, eu vou falar a verdade. Porque me importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. E Jesus diz isso. Jesus diz que essa posição que nós vamos tomar de estar com Ele, de caminhar em direção a Ele, iria causar divisões no mundo. Nós não iríamos conseguir agradar o mundo e a Jesus. Veja bem, isso está um pouco fora do que o Espírito Santo passou para mim no esboço. Mas ele deve estar falando, comigo ele fala, ele deve estar falando com você também. A nossa identidade cristã é totalmente contrária àquilo que o mundo propõe, principalmente na atual realidade. O mundo fala sobre abortos, e aborto é crime, é pecado, é uma vida. Então você é cristão, você é contra aborto. Não tem como ser cristão e ser a favor do aborto. Me desculpe, não combina. E não dá para pegar Jesus e desenhar ele da forma que mais me agrade. Não, Jesus é maneiro, mas o aborto não. Não é assim que funciona com Jesus. Jesus diz que ele é uma espada que entra para dividir entre pais e filhos, irmãs e irmãos, marido e mulher. Diego, que assustador, que Jesus é esse? Filha, filho, é um amor tão absurdo que Pedro vem dizendo para esses homens: ele morreu por você. É um amor tão absurdo que eu não posso, como filho, discípulo, flertar com o pecado que matou o meu Deus. Ei, veja bem, a gente acabou de orar aqui, gente, falando que amava Jesus. E agora a gente vai sair dessa reunião e começar a namorar com o pecado que matou Jesus? Não combina. Não combina. Arrependimento é mudar de ação. E o caminho para a conclusão agora,
E eu imagino que vocês, como eu, estejam falando assim: Diego, você botou uma dificuldade tremenda sobre minha vida. Eu não consigo fazer nada disso que você falou. Eu, Diego, sou o primeiro a levantar a mão, tá, gente? Eu, Diego, não consigo fazer nada do que eu falei. Então você é hipócrita, Diego? Não. Mas eu tenho a solução. Eu não consigo vencer o pecado. O pecado está no meu DNA, o pecado está na minha carne. A minha mente, ela quer o que é ruim o tempo todo. Eu sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém para fazer isso por mim. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Pedro fala no versículo 38 do dom do Espírito. Arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito. Eu quero concluir aqui falando desse dom, do dom do Espírito. William Barclay comenta que o dom do Espírito é a força para vencer o pecado. Ele comenta que o dom do Espírito é a força para vencer o pecado. Nós só somos capazes de vencer o pecado com o dom do Espírito. O Espírito Santo age na minha vida, age na tua vida. E através da força operante do Espírito Santo, nós vencemos o pecado. Você entende isso? Você entende que sem esse combustível, sem essa presença, sem essa companhia, não vai para frente? Se o dom do Espírito não estiver sobre nossas vidas, o projeto de iniciar de novo a igreja não vai para frente. Se o dom do Espírito não tiver como fator principal da obra, o muro vai quebrar, o pecado vai vencer. O dom do Espírito é o combustível. É o combustível, é tudo que a gente precisa. Aqui, Pedro diz que o Senhor, Deus, todos quanto o Senhor chamar, porque a promessa é para vós e vossos filhos, e todos que estão longe, todos quanto o Senhor chamar. E aqui eu caminho para a conclusão de fato, quando Pedro diz que essa promessa, esse dom, é para mim, é para você, e todos quanto o Senhor chamar. Eu quero te dizer uma coisa, Sandra, Alan, Natália, Diego, você que assiste, não foi você que quis acordar cedo no Brasil para assistir isso, não foi você que quis descer do prédio, Alan, não foi você que quis vir da Inglaterra, não foi a Nívia que te convenceu, não foi você, Natália, não fui eu que quis vir aqui. Deus chamou. Deus trouxe você aqui. E isso é de maravilhosamente assustador e grandioso. A nossa mente não consegue compreender, mas é um fato. O que a gente não compreende, o que Deus não dá compreensão, a gente concorda. E eu quero que você concorde com isso, com todo amor no coração. Deus te trouxe aqui. Uau! Não é uau demais. Ou o que você prefere? Que Cristiano Ronaldo te chame com um cachorro quente daqui a pouco? Ou saber que Deus te trouxe aqui? Eu prefiro saber que Deus me trouxe aqui. Eu estou falando do Criador do Universo. Eu estou falando daquele que sustenta a humanidade na palma da sua mão. Eu nunca vi ninguém no mundo controlar a força da natureza. Portugal, Brasil, tem passado por maremotos, terremotos, incêndios, passa furacão, passa tornado, pessoas morrem. Os homens podem até controlar a força do braço do outro homem. Podem controlar a loucura do Putin de soltar um míssil e destruir a Ucrânia. Podem controlar movimentos extremistas e entrar em guerra a fim de limitar a ação uns dos outros, mas a força da natureza ninguém controla. E eu estou te dizendo que o Criador do Universo, que controla tudo isso, te trouxe aqui. Todos quanto Deus trouxe aqui. Entende isso? E para terminar, Jesus é esse Criador.
Certa vez, Jesus estava num barco dormindo e os seus discípulos estavam agoniados diante de uma tempestade muito assustadora. Deixa eu te falar uma coisa, muitos daqueles homens que estavam no barco com Jesus eram pescadores. Eles já estavam acostumados, a estar diante de tempestades no mar. Pelo menos tinha uns 4 pescadores ali, 5, tinha muito pescador ali. E a tempestade foi tão forte que assustou profissionais que estão acostumados a lidar com isso. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados com vendaval, com chuva. E eles acordam Jesus numa atitude desesperada de falar assim: Jesus, ô Jesus, conjecturando eu, pelo amor de Deus, Jesus, o que a gente vai fazer? Aí eu me colocar no lugar de Jesus, né? Eu falei: rapaz, eu sou carpinteiro, né? Não trabalho com água, mas calma aí. Mar, tempestade, aquieta-te. E parou a tempestade. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram mais assombrados da tempestade parar do que a própria tempestade. Jesus é tão poderoso que causou tanto assombro no coração daqueles homens, eles se assustaram mais com aquilo que eles falaram: quem é esse? Quem é esse que até o mar e a tempestade o obedecem? Esse é Jesus, o Criador do universo. Foi Ele que te trouxe aqui. Amém? Fecha os olhos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, que essa palavra traga fé, Senhor, e combustível aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje. Senhor, muito obrigado por esse trabalho, por essa obra e por esse ministério. Senhor, essa obra não é minha, essa obra é tua. Senhor, esse povo não é meu, esse povo é teu. Pai, enche, Senhor, nosso coração de força, de fé, de ousadia, de intrepidez. E todos aqueles, Senhor, que o Senhor já separou desde o princípio da humanidade, que o Senhor já decretou no seu coração, venham, Senhor, por essas portas. Porque é o Senhor que traz, é o Senhor que acrescenta. Não é eloquência, não é teologia, não é pregação, não é estratégia, não é café quentinho. É o Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós queremos te louvar e decretar a tua soberania, Senhor, sobre esta casa, sobre este tempo e sobre este ministério. Pai, eu quero entrar em oração, Senhor, nesse momento por algumas causas específicas. Senhor, eu quero te entregar a igreja no Brasil. Senhor, eu quero te entregar o Ministério Vida com Deus que está no Brasil, Senhor. Te pedir, Senhor, que o Senhor seja com o nosso ministério no Brasil. Pai, que aquela igreja seja viva, Pai, eficaz, Senhor. Enche o coração daquela igreja de fé, Pai. Deus, eu quero te entregar o meu pastor em tuas mãos, Senhor. Pai, o meu pastor Harrison. Pai, toma ele em tuas mãos, Senhor. Que ele venha sentir agora, Senhor, no seu coração uma injeção de fé, de energia, Senhor. Enche ele, ó Deus, com uma fé tão forte, ó Pai, que a carne dele venha tremer, Senhor. Pai, enche o coração dele de força, de fé, de ousadia, de intrepidez, Pai. Deus, derrama vinho novo, Senhor, por dentro do coração dele, ó Pai. Que a pregação venha sair dos lábios dele, Senhor, e transformar vidas, Senhor. Toma a casa dele em tuas mãos, Senhor. A família dele em tuas mãos, Senhor. A esposa dele em tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a liderança do ministério, Senhor. Vida com Deus, Pai. Igreja, Senhor, resgatando vidas. Senhor, eu te entrego esse ministério em tuas mãos, ó Deus, e te peço a tua unção sobre esta casa. Senhor, toma a esposa do Alan que está no Brasil, Senhor, em tuas mãos. Traz ela em paz para perto dele, Senhor. Que essa viagem que será em breve, ó Deus, seja guardada por ti, Senhor. Eu já te entrego desde já esse avião em tuas mãos. Senhor, eu já te entrego essa tripulação em tuas mãos. Que ela venha, Senhor, debaixo da tua direção, Senhor, e debaixo do teu conforto. Pai, toma a saúde da Sandra em tuas mãos, o trabalho dela em tuas mãos. Senhor, eu profetizo sobre a casa da
Sandra, Senhor, salvação, ó Deus, libertação, Senhor, que a filha da Sandra, Senhor, que o genro dela, Senhor, venham te reconhecer como seu Salvador, Senhor, que a Sandra venha ser um farol dentro daquela casa, Senhor, Pai, que a vida da Sandra seja uma referência. Toma, ó Deus, o trabalho da Sandra em tuas mãos, que haja paz dentro daquele trabalho, que a Sandra seja, Senhor, um farol naquele trabalho também. Pai, eu te entrego, Senhor, a vida do nosso amigo Paulo e da Patrícia em tuas mãos, que pediram oração, Senhor, por causa da cirurgia da vista do Paulo. Pai, a partir de agora não é mais a mão do médico. Pai, a partir de agora o médico não sabe mais de nada, mas é o Senhor ali, Pai. Que aquela cirurgia, Senhor, seja, ó Deus, tranquila, calma. Que o pós-operatório seja tranquilo, calmo. E que o teu servo, Senhor, saia daquele hospital em paz. Pai, abençoa a vista dele, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, se existe alguma coisa, alguma causa que eu esqueci, o Senhor conhece o meu coração. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por esse tempo e pela vida de todos que estão aqui hoje, todos, Pai, que vão ver isso, que estão acompanhando no Brasil. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.